Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hari, 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 Haribo, todas as glórias devotas reunidas. Aqui está, ó, Senhor Krishna, nosso lindo Senhor Supremo, a origem de tudo, a causa de todas as causas, que o Senhor Krishna, dentro do meu coração, como o Senhor Vishnu, possa me inspirar, né, aqui nessa aula do Bhagavad Gita, onde eu vou ler o verso 15 do capítulo 10, verso 16, verso 15. O capítulo é intitulado A Opulência do Absoluto. Então, nesse capítulo, enquanto Arjuna está com Krishna, no meio da batalha de Kurukshetra, ele pede para Krishna se descrever como ele se mostra no universo. Então, cada verso desse capítulo, Krishna está ensinando, né, como é que a gente pode ver ele dentro da matéria, mostrando, né, a representatividade dele em cada elemento assim dito da maior importância. Então, quando você olha o Sol, quando você olha a Lua, quando você olha, por exemplo, o tubarão, que são assim, seres que fazem essa diferença, que tem um leão, né, na floresta, tudo isso representa Krishna. Então, é uma forma de você poder manter sempre a sua consciência, a sua lembrança em Deus quando você olhar as coisas materiais. Aí quando você está contemplando uma lua assim, você entende que aquilo ali é uma manifestação de Krishna. Só é possível haver, né, a manifestação material com certas qualidades, porque tudo é feito com a qualidade de Deus. Cada forma, cada semideus, cada atributo, né, que possuímos, tudo isso é a energia, né, a qualificação de Deus presente nesse mundo. E nesse capítulo 10, o Senhor Krishna está descrevendo para Arjuna toda essa sequência de percepção mental que podemos ter das coisas materiais para lembrar do Senhor Krishna. Tá? Ou seja, você ver Deus em tudo que se manifesta materialmente. E também, logicamente, dentro desse capítulo, ele vai falar que que a alma, né, que nós somos, é ele, que ele também está dentro da gente como a super-alma. Enfim, tudo é Deus, Deus está em tudo, e tudo está em Deus. Então, o verso 15 do Bhagavad Gita: Swayam evatimanti manam virtatvam purushottama bhuta bhavana bhutesha deva deva jagatpate. Tradução: na verdade, né, que Krishna está... Arjuna, no caso, Arjuna está respondendo ao Senhor Krishna, depois que ele fala sobre essa visão, né, que temos nesse mundo material. Então Arjuna diz: na verdade, só você mesmo se conhece através de sua potência interna, ó pessoa suprema. Origem de tudo, Senhor de todos os seres, Deus dos deuses
Senhor do universo. Aqui é interessante, né, que Arjuna explica que só Deus pode se conhecer a si mesmo. Muitas vezes queremos entender quem é Deus, né? Podemos assim ver, né, a forma dele, os passatempos, o santo nome. Podemos entender os atributos transcendentais, infinitos e limitados de Deus, mas entender mesmo o Senhor Supremo, como ele realmente é, de uma forma assim infinita, completa, é difícil, né? É impossível. Na verdade, ninguém pode compreender Deus. No máximo que você pode fazer é se relacionar com o divino dentro do seu nível de consciência de amor e serviço devocional. Lá no mundo espiritual, cada espírito está se relacionando com Deus dentro da qualidade de entendimento e amor que ele tem por Deus. De modo que tudo está funcionando muito bem no mundo espiritual, tudo é perfeito, tudo é sincronizado, né? Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Cada um está vibrando o seu amor respectivo por Deus, de acordo com aquilo que quer manifestar, dentro dessa qualidade eterna do corpo espiritual de se relacionar com Deus em Krishna Loka ou Vaikuntha Loka Dhamma também, que tem espíritos que se relacionam com Deus nessa forma de Vishnu, né? Que é uma forma mais reverencial. Se você é um espírito que tem mais esse aspecto de curtir Deus assim, de uma forma reverencial, com serviço, dessa forma, né? Mais assim, de homenagem, de adoração, aí você vai para um planeta Vaikuntha no mundo espiritual e ali você continua seu processo. É amor também, né? O amor é Dasya Rasa. Dasya Rasa é o amor servil. Então isso é amor também, é o amor servil. E já em Krishna Loka há também servos, porém numa consideração mais amorosa do que servil, e outros relacionamentos que nem tratam Krishna como Deus. Eles entendem apenas Krishna como o objeto do amor deles. E assim tudo é perfeito, né? Apesar de haver esse diferencial das gopis, que são os espíritos mais elevados em relação ao amor, né, divino. Mesmo assim, aquela pessoa, por exemplo, que é amiga de Krishna, é a mesma coisa. No mundo espiritual tudo é absoluto, certo? E cada um tá do jeito que gosta. Uma gopi tem um amor assim de amante por Deus. Um espírito que tem um sentimento de amizade por Deus é a mesma coisa, entende? Só que as gopis têm essa qualidade. E outros têm de amizade, outros têm de parentesco, outros têm de servilidade, outros são neutros. Cada pessoa, cada ser, tudo está funcionando perfeitamente nesse mundo espiritual. E aqui Arjuna falando, né? Só você mesmo se conhece através de sua potência interna, ó pessoa suprema. Aqui, por exemplo, nesse mundo, nós estamos, né, como almas, como espíritos, vivendo essa experiência da potência externa de Deus, que é o mundo material, né, chamado Bahiranga Shakti. Então, esse mundo material, você está querendo entender Deus com a sua concepção mental, intelectual, isso é praticamente impossível. Depois tem aqueles que já entram numa concepção mais interna, que é a concepção do espírito, né? Porque o espírito é a potência interna e superior, consciente de Deus. E quando você está no seu espírito, você já consegue compreender Krishna de uma forma mais avançada. É nesse momento que Krishna vai se revelando para o espírito. E depois tem o espírito que está lá no mundo espiritual, junto com Deus, em suas várias, né, relações. E aí você vai entender com um nível muito mais avançado. Mas ninguém pode compreender assim, totalmente Deus.
Como eu disse, lá no mundo espiritual, todo mundo até esquece quem é Deus. A prioridade no mundo espiritual é o amor a Deus. Krishna quer dizer que ele é o centro que atrai tudo para ele. Esse nome Krishna quer dizer é o centro atrativo da existência. Todo mundo está voltando para Deus. E aí você está aqui agora nesse mundo material, tentando de alguma forma voltar para o seu lar original, Vaikuntha Loka Dhamma, seja nos planetas Vaikunthas, ou seja no planeta de Krishna, Krishna Loka, Goloka Vrindavana, que é o local onde ali Krishna habita e é o local que Krishna, através do Bhagavad Gita, nos convida a ir, né? Ter relação direta com ele. Então essa é toda a questão, né? Temos que desejar isso. Quando você compreende o Bhagavad Gita, quando você compreende quem é Deus, naturalmente, entendendo a sua posição eterna como um servo eterno, amoroso de Krishna, você deseja, naturalmente, assim, voltar para o seu lar original e se relacionar com a pessoa suprema, pessoa absoluta, que é a causa de todas as causas, nesse mundo que é pleno de felicidade, consciência, existência. É isso que você está desejando agora na sua vida, uma perfeição, uma plenitude de ser. E aí você é Satchitananda, só que isso só pode se manifestar num corpo espiritual, no mundo espiritual. Daí você faz a prática espiritual aqui nesse mundo para ir dissolvendo o seu ego, que está se identificando com esse corpo material, ou que está especulando sobre Deus. E tem pessoas que falam, eu sou Deus, não existe Deus. E aí esse ego é que tem que ser eliminado. Tá? Então Krishna, Arjuna está falando, né? Então, no mundo espiritual é a potência interna. Tudo é feito da potência interna de Deus. Lá Deus se manifesta plenamente. E esse mundo material, sendo a potência externa de Deus, ele se manifesta através de sua expansão Vishnu, né? Garbhadokashai Vishnu. Karanodakashai Vishnu. Então é como Deus se expressa nessa energia material, e aqui estamos vivendo em Deus, porém esquecidos, né, de que somos servos eternos de Deus e temos que simplesmente despertar para a nossa condição original, natural de ser espíritos conscientes de Deus e nos preparar aqui nessa forma humana que tem uma inteligência maravilhosa para compreender tudo isso que eu estou tentando dizer aqui. E nessa compreensão você se rende aos pés de lótus de Deus, ao santo nome de Deus, e vai seguindo, e Deus no seu coração está observando, né, testemunhando as suas atividades, o seu desejo real. Ninguém pode enganar Vishnu, Krishna, ninguém pode enganar Deus. Isso é um absurdo. Deus está vendo o desejo no seu coração. O que você quer realmente da sua vida? Você quer permanecer aqui, morno, né? Então tem que desejar Krishna, desejar o propósito máximo da existência humana, que é realizar ou se conectar amorosamente com Deus no coração, com esse sentimento de amor. Esse sentimento de amor ele vai aumentando a partir do momento que você vai fixando a sua mente nos pés de lótus de Deus, ou cantando o santo nome de Deus, com esse conhecimento, com esse entendimento. Aí está o segredo da vida espiritual. Você só pode vencer a mente se estiver usando a sua mente e os seus sentidos nesse ideal de realizar o divino. Então isso é Srada, né? O caminho espiritual começa com Srada, com fé. A fé é você, inicialmente, caminhar na direção daquilo que você não está vendo, que você não está sentindo. Mas você tem que colocar toda a sua energia nisso. Se você aceita que Krishna, né, que Krishna é a suprema personalidade de Deus, e aqui ele está em Vrindavana, né, com as vaquinhas,
Então tem vários passatempos para a gente ler lá no Srimad Bhagavatam, para compreender essa coisa. Tudo é revelado. Aqui no Bhagavad Gita mesmo, Krishna fala, esse conhecimento é o conhecimento real, é o conhecimento mais confidencial. Agora, você não tem só que acreditar, você tem que colocar a sua fé para caminhar na direção interna daquilo que ele está falando aqui, que é o espiritual. Você não vai conhecer Deus, assim, você nunca vai conhecer Deus. Na medida que você conhece Deus, Deus aumenta a sua quantidade, a sua bagagem de ser. Né? Krishna está sempre se expandindo. Mas ele é absoluto, apesar dele se expandir, ele nunca se divide, ele continua sempre ele mesmo. Krishna é Achintya Beda Beda Tata. Krishna é inexplicavelmente igual a tudo e diferente de tudo. Isso é uma concepção já espiritual, não adianta você intelectualmente compreender isso. Nem aqui nas coisas materiais conseguimos compreender, por exemplo, o tempo, né? Essa coisa da eternidade, começo e fim. Entendeu? Porque aqui, nesse mundo, nesse universo que nós estamos vivendo, é como se fosse uma matrix, é como se fosse um sonho. Não tem essa coisa de começo e fim. Tem e não tem. É um sonho criado pela mente de Deus. E aí o Senhor Brahma, o primeiro ser vivo criado, está tendo essa função de manter essa projeção da mente divina, no qual estamos aqui experimentando, através desses avatares, né, holografias humanas, dentro de um projeto, de um plano divino, aquilo que escolhemos, por algum motivo estamos aqui, vamos saber um dia por que escolhemos ter essa experiência, mas dentro dessa experiência, Krishna vem, eventualmente, ou manda os seus devotos e está sempre falando o Bhagavad Gita. Né? Krishna diz no Bhagavad Gita, quando esse conhecimento se perde, eu venho e reestruturo, recupero de novo, coloco em movimento para que os espíritos que estão tendo essa experiência no sonho ou na ilusão, tendo esse conhecimento, possam se libertar desse sonho, acordar do sonho, despertar, se situar em sua posição real como servo eterno, amoroso de Deus, né? O Senhor Krishna, o Senhor Vishnu. Então Arjuna está falando, né? Só você se reconhece através de sua potência interna. Assim como você está sempre expandindo, né? À medida que você vai aumentando o seu amor, a sua inteligência, a sua capacidade espiritual, você vai expandindo. Não há fim para isso. A pessoa que está lá no mundo espiritual, o amor dela aumenta expansivamente. É infinito isso. Cada dia é um dia do amor, cada dia é um dia de expansão de consciência. Não podemos compreender isso com o intelecto, com a mente, né? Que são limitados, que tentam, né, fechar uma questão da eternidade em tempo. Não adianta você pensar em eternidade em termos de tempo, porque pensou em tempo sempre vai ter um começo e um fim. Eternidade está fora disso. O tempo existe no sonho. E daí você tem que compreender isso, né? Krishna diz no Bhagavad Gita que ele é o tempo personificado. Mesmo essa energia, né? Dentro da mente que cria espaço, tempo, ou espaço-tempo junto, né? Como diz o Einstein, né? Que está tudo junto, que o tempo não pode acontecer sem o espaço não pode acontecer sem o tempo, que tudo é uma coisa só. Tudo isso aí é o poder de Krishna, de Vishnu, dentro dessa existência material, dessa energia. E aí tudo aqui é como um filme, é um sonho, e que tem essas propriedades, essas características. E no corpo humano,
você vai sentindo essa chamada assim realidade temporal. Só que o espírito ele é eterno, ele não, ele sabe que ele não tem começo, não tem fim. A morte, né? Quando você está avançado espiritualmente, já não existe mais a morte nem nascimento. Você vai se libertar desse ciclo de samsara. Daí temos que entender, então, que quando Krishna vem nesse mundo executar os seus passatempos, ele não é igual a gente, assim, que nós somos potência marginal de Krishna. Nós podemos estar sempre no mundo espiritual ou no mundo material. Mas Krishna, ele está sempre na potência interna. Ele sempre, onde Krishna está, está toda a existência. Ele é a causa de todas as causas. Quando você lê um passatempo de Krishna e você medita, né, em Krishna, você tem que entender que ali está o centro de tudo que se manifesta, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. E aí, quando Krishna vem todos os devotos dele, todos os lugares de Krishna louca, Vrindavana, está tudo presente onde está Krishna. Assim, quando você vê um devoto puro, onde está Krishna? Ele está no coração do devoto puro. Logo, o coração de um devoto puro, de Krishna, ele contém tudo em si mesmo. Quem ganha, né, vamos dizer assim, Krishna, através desse amor, da devoção, do serviço devocional, naturalmente ganhou tudo. Ganhou tudo, que é espiritual e material. E aí você se torna a pessoa mais rica da existência se você está com Krishna. Assim, no mundo espiritual não tem pobreza, porque está todo mundo vinculado a Krishna, que é a origem, a causa de tudo. Sarva Karana Karanam, causa de todas as causas. E mesmo assim, quando você fala em termos, né, causa para Krishna, parece que é um começo, né? Mas isso é só uma forma técnica de falar. No plano absoluto não tem essa coisa de causa, de efeito. Tudo é Krishna. De modo que você tem que meditar, né? Sair dos limites da mente. Aí depois, Arjuna fala aqui, você é a origem de tudo, o Senhor de todos os seres. Tá? Então aqui quer dizer, o Bhagavad Gita está estabelecendo quem é Krishna, porque Arjuna, nesse momento que ele está falando desse verso aqui, Krishna deu a graça, a misericórdia, se revelou para Krishna, para Arjuna. E Arjuna está falando aqui como um devoto puro. Então, quando ele está olhando Krishna ali na frente dele, no meio do campo de batalha de Kurukshetra, ele está vendo diretamente Deus. Ele está falando, eu não posso te compreender, mas sei que você é a origem de tudo, que você é o Deus de todos os deuses. Porque deuses, né? Todo o poder daqueles chamados deuses, ou que têm poderes incríveis de administrar o universo material, todo esse poder é de Vishnu, é de Krishna. Daí, né, Arjuna está falando, você é o Deus dos deuses. Tem muita gente que está adorando aí, cada um adorando um tipo de Deus específico, ou semideus, ou um fantasma que seja super poderoso. Vários tipos de adorações, né? Mas aqui a Arjuna está falando, mas você é o Deus dos deuses. E aqui no Bhagavad Gita, Krishna até condena, né? Que para que vocês estão adorando semideuses se todo o poder deles vem de mim? Então me adora diretamente, Krishna fala. Me adora diretamente que eu vou conceber para você os desejos materiais. Mas o que eu quero mesmo, Krishna diz, é que você desperte o seu amor por mim e se prepare para voltar para o mundo espiritual. E saia, né, desse mundo de engano, de sonho. Krishna quer que você viva nesse mundo totalmente acordado, desperto, nessa posição de servo, de parte integrante dele, como uma centelha espiritual.
usando esse corpo da melhor forma possível para fazer o serviço devocional, como a gente está fazendo aqui, falando sobre Krishna. Não estamos falando sobre frivolidades materiais, nem fofocando, nem falando mal de ninguém, nem de política, nem de religião. Estamos falando diretamente do Bhagavad Gita, palavras do Senhor Krishna, conhecimento mais confidencial. E isso é o que importa. É o que importa. Então, Deus dos deuses, Senhor do universo, né? Então, esse universo só tem um Senhor, que é o Senhor Vishnu, Garbhado Kashayi Vishnu, que é uma expansão de Krishna. A expansão de Krishna, pessoal, né? A expansão pessoal de Krishna não é diferente de Krishna. Então, pode-se dizer que nesse mundo material, Krishna está trabalhando através do Senhor Vishnu. E no mundo espiritual, Krishna está se divertindo como ele mesmo. É isso que acontece. Então temos que ter essa compreensão. Krishna, tudo que existe é em função dele se manifestar para que a gente possa entendê-lo plenamente, se render a ele e voltar para o mundo espiritual. Assim, né? Krishna é o Senhor do universo. A gente pode ver que aqui no planeta Terra, né, muitas vezes fala, tem os senhores do mundo, que estão controlando o planeta Terra, e aí aqui está um caos, né? Lógico, senhores do mundo controlando o planeta Terra sem estarem rendidos a Deus, né? O resultado disso vai ser caótico, confusão. Um mundo, né, ou um planeta onde as pessoas não estão com essa consciência de amor a Deus, com certeza vai ser tudo muito confuso. Isso é natural, né? Então, se esse planeta atualmente é muito confuso, caótico, e você está aqui, é porque você está tendo que ter uma lição dentro desse contexto. No entanto, se você se rende a Deus, naturalmente, você vai sair fora desse caos, dessa confusão, e vai viver na plenitude, né, espiritual. É como se tivesse todo mundo dormindo, sonhando, e você tivesse acordado. Lembrando de novo, né, aquela passagem lá na Bíblia, onde o mestre Jesus, né, chama a pessoa para acompanhá-lo, e a pessoa está preocupada com o enterro lá do seu parente lá, e ele fala, deixa que os mortos, aqueles que estão dormindo, que não estão despertos, enterrem os seus mortos. Então, um guru, né, um mestre, ele já é pesado, né? Ele fala assim, ele está todo morto nesse mundo. Se você não está desperto no espírito, se você não está amando a Deus, se você está se identificando com esse corpo, naturalmente é como se você estivesse morto. É isso que acontece. É igual quando você está sonhando, você olha o corpo assim que está sonhando ali na cama, é como se ele estivesse morto, ele está vivendo num sonho. E daí quando ele desperta, ele entende que é um sonho. Então, os mestres, né, as almas avançadas que já estão nessa conexão com Deus, que são Cristos, né, ungidos em Deus, naturalmente eles já não seguem os padrões normais, não tem aqueles sentimentos de dor, de sofrimento, porque ele já sabe que tudo isso aqui é um sonho. É igual um sonho lá que você tem um pesadelo. Aí quando você acorda, você fala, foi só um pesadelo. Dessa maneira, quando você acorda espiritualmente, você também, quando tem um sofrimento acontecendo, é como se você tivesse acordado dentro do sonho e olhando assim, não justifica esse caos, esse medo, morte, tudo isso não justifica. Então tem esses senhores do mundo aí, chamados senhores do mundo porque têm dinheiro, porque são maus, assim, natureza demoníaca, egoísta. Então, nesse mundo, para você ser o senhor desse mundo, você tem que ser tem que ter um tremendo falso ego,
onde você não tem escrúpulo, não tem moralidade, não tem reverência ao divino, você não acredita, né, em Deus, e daí se criam tantas situações. Enquanto isso, o devoto puro de Krishna ali humildemente está cantando o santo nome, já sabe para onde ele vai, né, depois da morte, que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Se você abandonar esse corpo, lembrando realmente que você é um espírito, que você é um amado meu, um filho lindo, fica nessa consciência de amor que na hora da morte você não vai morrer, você já está em Deus aqui nessa encarnação, fazendo algum serviço devocional, passando amor, passando compaixão para o mundo, e depois da morte você simplesmente vai para o lugar onde é o estado seu de consciência, e Krishna pede que a gente vá, né, para o local, né, assim, vamos falar, o local dentro da nossa percepção intelectual, onde ele está. Simples entender isso. Então aqui nesse verso aqui está bem assim, bem direto, né? Arjuna vendo assim, Krishna entendendo que ele é Deus, mas só um devoto puro, igual Arjuna, pode entender assim, Krishna como ele é, de acordo, né, com a percepção dele, dessa devoção pura. E ele está falando, você é o Deus dos deuses. Ele está, uau, ele está fascinado. É uma revelação, assim, que ele entendeu. No começo do Bhagavad Gita, Arjuna não estava entendendo que Krishna era Deus. Mas aqui no capítulo 10, ele já recebeu essa misericórdia, a graça de Krishna, ele está vendo, ele está entendendo tudo. Ou seja, ele recobrou a consciência dele. E aí o Bhagavad Gita é falado, né? Krishna cria essa possibilidade do conhecimento ser divulgado através de uma experiência. E imagina, o Bhagavad Gita foi falar no meio de uma guerra. Isso é incrível, né? E aí a Arjuna está falando, né? Você é o Senhor do Universo. Enquanto tem os caras aqui que são bem assim demoníacos, né? Não tem ligação com Deus e querem dominar o mundo, não só seres humanos, mas seres de outras raças, seja lá o que quiser, teoria de conspiração. Mas acontece que Deus é o Senhor do Universo. Imagina, esse planetinha aqui é uma poeirinha de nada, no meio de uma galáxia, e uma galáxia é uma poeirinha no meio, né, de algo maior, e esse universo, dentre tantos universos, o Senhor Krishna é o Senhor de tudo isso. E como o Senhor Vishnu, Krishna é o Senhor do Universo. E aí as pessoas ficam, mas os senhores do mundo, os senhores do planeta Terra, os maus vão... Dane-se, eu vou ficar com o Senhor do Universo. Estou falando de algo assim infinitamente maior. E esse Senhor do Universo, ele está sentado no trono do seu coração agora mesmo, como o Paramatma. O Senhor Vishnu está te acompanhando. E é esse Senhor que você tem que glorificar, que você tem que amar, que você tem que fazer amizade. Você tem que desfrutar com Deus nessa vida. Então tudo se torna assim, bem fácil de compreender, você segue sua vida nessa paz interna, sem essas milhões de narrativas, de informações, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, tudo isso está na mente. Você tem que ficar no espírito, assim, nesse sentimento, né, de dedicação, de forma que você vai meio que saindo desse mundo. Você vai dissolvendo o seu ego, vai se desapegando de todas essas crenças, todo esse conhecimento, né, material, essa ciência, porque tudo é Krishna. Então, é o que Arjuna está falando aqui. Na verdade é isso, na verdade é isso. Não adianta ter milhões de deuses, milhões disso e aquilo. É lógico que a gente vai respeitar os deuses, os administradores do universo,
vai reverenciar o Senhor Brahma como o primeiro mestre espiritual do universo, dentro da sucessão discipular, o Senhor Shiva, né, que é uma expansão de Vishnu, que está transmutando toda a energia, destruindo, nascendo, né, de repente, né, como tempo personificado, o Senhor Krishna, o Senhor Vishnu age como o Senhor Shiva, né? Todo o universo é destruído no final com a dança do Senhor Shiva. E aí nasce outro universo, aí você volta de novo. E aí vai, e Krishna fala, volta logo, fica em mim, renda-se a mim, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, me adora. Entenda que eu sou o Senhor de tudo. Se tudo está acontecendo no mundo, é porque é uma ignorância coletiva. E nós somos os responsáveis pelo caos, né, de onde estamos. Participamos disso, aceitamos as crendices, as narrativas desse pessoal que sabe manipular muito bem a mente e a intelectualidade, enganando o tempo todo. Mas quando você recebe a bênção de Krishna, você desperta, você sai fora disso tudo. Krishna retira o véu da ilusão. Krishna está falando isso aqui no Bhagavad Gita. Ele fala que eu retiro a influência dos modos da natureza material, ignorância, paixão e bondade, que são os meios pelos quais você está acorrentado a essas várias percepções, a religiões, a filosofias. Então, Krishna fala, se você simplesmente faz de mim seu único refúgio, você já está situado na posição perfeita. Não precisa assim, de religião, de filosofia mais, porque você entendeu. Porque religiões né, sustentam isso, de que nós devemos amar a Deus, viver em Deus. Se você entende quem é Deus e ama ao divino, meditando sempre em Krishna e em Vishnu, você já não precisa mais da religião ou da instituição. Você pode fazer um serviço numa instituição explicando quem é Krishna. Ou um local também que se adore o Senhor Supremo, ou que você se associe com pessoas, mas se você está com Krishna, você já suplantou isso. Filosofias, né? Milhões de filosofias, mas Krishna fala, olha, a filosofia é essa, você entender quem eu sou, se render a mim, viver em serviço devocional até a hora da morte, física, e daí se libertar completamente dessa energia material, de modo que é muito simples entender isso. Não há o que se questionar, já que Deus se revelou. Mas aí a pessoa vê, não, mas eu não vou me render a Krishna, porque eu quero saber primeiro quem é Deus, como Ele é, né, a forma absoluta dele, eu quero compreender isso. Você nunca vai compreender isso. Você nunca vai compreender Deus em sua totalidade, porque você está tentando compreender Deus com o seu intelecto, que é uma energia material. Como você vai entender um ser absoluto, uma pessoa absoluta com seus pensamentos, que são energia material? Por isso tem que se render e fazer a prática amorosa para que Krishna ele se revele na medida do que você está se rendendo a ele e que você manifeste a sua possibilidade de amor. E isso é que vai trazer felicidade. Imagina, felicidade eterna. No mundo espiritual não tem isso, graus de amor, né? Graus de amor, porque aquela pessoa ama ou está numa qualidade de amor, entre aspas, maior por Deus, ela vai entender mais Deus do que eu. Não é assim, cada um, o amor em si já é o entendimento, viver no amor a Deus. Por isso que Krishna, ele quis sentir o amor de Srimati Radharani, e aí ele se tornou Chaitanya Mahaprabhu e teve uma experiência aqui nesse mundo material também, há 500 anos atrás. O próprio Krishna, ele está fascinado pelo amor. Ele não está pensando que ele é Deus ou nada, ele quer sentir esse amor. Assim também você
tem que querer isso, eu não quero entender Deus, eu quero amá-lo. E aí, na medida dessa relação, o seu amor vai se expandindo sempre, e não há, assim, medida para isso. O amor é ele expansivo por si mesmo. Isso é absoluto. Tá? Então, nem Krishna entende o amor dele, por isso que ele quis se fundir na energia do amor dele e se transformou em Chaitanya Mahaprabhu, que é essa encarnação aqui, né? Essa encarnação de Deus aqui, ó, que trouxe o Mahamantra Hare Krishna. Então aqui, ó, Chaitanya Mahaprabhu, que é o mesmo Krishna, só que aqui ele está vivendo na energia de Srimati Radharani. Então isso é o amor o tempo todo. Isso é a potência interna de Deus. Qual é a potência interna de Deus? O amor. Srimati Radharani é a potência interna de Krishna. E daí temos que entender essas coisas. Mas Krishna vai revelar para cada pessoa, vai revelar de acordo com o que você quer saber. Quando você quer saber de uma coisa, essa coisa ela acontece dentro do seu coração, seja no nível espiritual ou no nível material. Porque é você que está gerando isso sempre. Você está gerando aquilo que você quer saber, ou aquilo que você quer realizar, ou aquilo que você está sentindo. O universo espiritual e material sempre vão dando as respostas de uma forma intuitiva para você. Não intelectual, intuitiva. E quando você realiza intuitivamente alguma coisa, naturalmente seu intelecto consegue abarcar de uma maneira mais acessível esse entendimento, pelo menos para você conseguir falar, né? Como a gente está falando aqui. Mas a realização espiritual é individual. Ok? Então vamos falar aqui o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. O Supremo Senhor Krishna pode ser conhecido pelas pessoas que cultivam uma relação com ele através do desempenho do serviço devocional, como Arjuna e seus seguidores. Tá? Então aqui Prabhupada está falando que esse conhecimento de Deus vai vir com o cultivo da relação que ele tem com Deus. Você só pode conhecer outra pessoa se você se relaciona com ela. Se você sabe sobre ela teoricamente, pode ser verdade ou não, e as pessoas vão mudando também, de modo que quando você se relaciona com Deus, imagina, você tem que estar se relacionando com Deus. Como você faz isso? Entrando no seu coração, que é onde ele está, esperando por você. Deus está sempre esperando por você, porque Deus já se relaciona com todas as almas, né? Seja de maneira inconsciente ou indireta, ou de maneira consciente ou direta. Depende de como você está se posicionando em relação a isso. Aí Prabhupada fala, pessoas de mentalidade demoníaca ou ateísta não podem conhecer Krishna, porque elas não estão interessadas em Deus. Como é que vai conhecer Deus? Se elas negam Deus, como que Deus vai se revelar para ela? Se bem que Krishna, se ele quiser se revelar para qualquer pessoa, ele se revela. Mas aqui é o exercício do livre-arbítrio. Se você não quer Deus, Deus não se revela. Se você quer Deus, ele já está revelado no seu coração. Imediatamente ele manifesta na sua intuição. De modo que você tem que pensar o quanto eu realmente quero isso. O quanto eu estou ávido de realizar o divino no meu coração. E daí as coisas acontecem. Assim também nas coisas materiais. Quando você está com muito desejo de algo material, você sai atrás, né? Externamente. Quando você está com desejo de Deus, você tem que entrar internamente. Ir além da sua mente. Meditar. Aí, fala, a especulação mental que afasta a pessoa para bem longe do Senhor Supremo é um pecado sério. E alguém que não conhece Krishna não deve tentar comentar o Bhagavad Gita, né?
Então a pessoa quer comentar o Bhagavad Gita, mas não está rendida a Deus. E aí ela quer falar sobre o Bhagavad Gita. Isso é um pecado, ou seja, você está desviando a mentalidade das pessoas para a realidade divina. De modo que Srila Prabhupada, que é um devoto puro de Krishna, ele está nos dando esse significado. Por quê? Porque ele era um ser enviado diretamente por Krishna para explicar sobre Krishna, sobre a suprema personalidade de Deus no Bhagavad Gita. A missão, né, de Srila Prabhupada era essencialmente trazer o Bhagavad Gita de um modo real. Por isso que o Bhagavad Gita é o Bhagavad Gita como ele é. E quando vem um ateísta ou um impersonalista ou uma pessoa que não acredita em Krishna como Deus, quando ele fala o Bhagavad Gita, ele está pecando. Ele está prejudicando várias pessoas que possam estar ouvindo uma instrução que não tem nada a ver. Que Krishna no Bhagavad Gita ele se revela como a suprema personalidade de Deus, né? A pessoa a absoluta. Então, Prabhupada está falando aqui. Se você não conhece Krishna, para você conhecer Krishna, você tem que se render a Krishna. Não adianta. Por isso que ele fala aqui, ó, a especulação mental que afasta a pessoa para bem longe do seu Supremo é um pecado sério. Aí você fica especulando sobre Krishna, você olha Krishna e fica imaginando várias coisas ou tenta interpretar. Então não é assim. Por isso que tem que ter um devoto puro. Você tem que seguir uma pessoa avançada espiritualmente, que já realizou Krishna nesse universo. Lê lá o Bhagavatam. O Bhagavatam é a história de vários devotos puros pregando sobre Krishna. Estamos aí falando sobre os ensinamentos de Prahlada Maharaja também, história maravilhosa do 7º canto do Bhagavatam. Então, Prabhupada continua. O Bhagavad Gita é falado por Krishna e por ser a ciência de Krishna. Devem-se entender as palavras de Krishna como Arjuna as compreendeu. Ele não deve ser recebido de pessoas ateístas. Assim, Arjuna, né, é o devoto que foi escolhido por Krishna para participar desse ensinamento aqui, de ser o receptor do conhecimento do Bhagavad Gita. De modo que todo mundo que se estabelece nessa posição, igual Srila Prabhupada, que está dando significado aqui, está nessa posição de Arjuna, né? Fazendo esse intercâmbio da divina presença para falar sobre as coisas relativas a Krishna. Depois, Prabhupada fala, então ele fala que não deve ser recebido de ateístas. Tem muitas pessoas que se fazem de espiritualistas nesse mundo, mas são ateístas. Diz Prabhupada que os impersonalistas, né, que se julgam assim, eu sou Deus, isso é pior do que ser ateísta. A maior ofensa para Krishna é você falar que você é Krishna, que você é Deus, que Krishna é só um ser assim, um semideus, uma expressão da energia impessoal de Deus, que Deus é impessoal, que não tem forma, que não tem atributos, não tem qualidades, não tem assim forma material, ele não tem qualidades e atributos materiais. Então Krishna é uma pessoa, só que ele é uma pessoa absoluta, é o Espírito Supremo, e nós somos partes integrantes desse Espírito Supremo. Nós somos assim energias de Deus. Nós somos Krishninhas, pequenos Krishnas manifestados na forma de energia da centelha espiritual, recebendo a vida de Krishna, a consciência de Krishna, e vivendo, né? Isso é maravilhoso, você poder existir, poder viver, ter uma existência própria. Imagina que misericórdia isso, né? Krishna, ele se expande e agora você está curtindo isso. Você realizou isso, eu existo, eu estou vivendo. Né? Existe um mundo material para eu entender as coisas, existe um mundo espiritual para eu viver feliz na presença de Krishna. E enquanto você estiver aqui nesse mundo material, nesse sonho,
de Vishnu, de Karanodakashayi Vishnu, você pode estar desperto aqui dentro. Estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Você compreende perfeitamente isso. E ao mesmo tempo você sabe que você está em Deus. Até o sonho é Deus. Só que você está desperto, você está diferenciado nessa história toda. E aí você vai tentar, dentro do sonho, acordar as pessoas. Vai fazer os mortos, né, reviverem, ressuscitarem. Esse é o simbolismo da ressurreição. A morte do ego, né? Quando o ego morre, aí você se desapega do mundo, a ressurreição é isso, aí você ressuscita espiritualmente, né? Então Prabhupada diz, como se declara no Srimad Bhagavatam 1.2.11, Vadanti tati tattvas vidas utvam jadi gyanam ajvayam Brahmati Paramatmeti Bhagavan Itsabyade. A verdade suprema é realizada sob 3 aspectos. Como o Brahman impessoal, o Paramatma localizado e, por fim, como a suprema personalidade de Deus. Assim, na última fase de compreensão do conceito da verdade absoluta, chega-se à suprema personalidade de Deus. De modo que Prabhupada, um devoto puro, autorrealizado, citando um verso do Srimad Bhagavatam, desses aspectos, né, divinos, ele explica que a última fase de você realizar Deus perfeitamente é quando você entende que ele é a suprema personalidade de Deus. E não o Brahman impessoal, que é o conceito impersonalista, né, energético, de luz, nem o aspecto de Deus dentro do seu coração como o Senhor Vishnu. Então, Krishna é tudo isso, porém, em última instância, ele é a suprema personalidade de Deus, é Bhagavan. Bhagavan. Tá? Esses homens, aí Prabhupada continua, né? Esses homens, portanto, podem esforçar-se para compreender a pessoa suprema, valendo-se dos versos do Bhagavad Gita, que são falados por esta pessoa. Krishna. Às vezes, os impersonalistas aceitam Krishna como Bhagavan ou aceitam sua autoridade. Entretanto, muitas pessoas liberadas não podem compreender Krishna como Purushottama, a pessoa suprema. Às vezes o impersonalista tem dificuldade de entender assim, Krishna, né, como um ser impessoal, como eles pensam, então eles aceitam Krishna para, assim, meditando nessa forma, eles vão, no final, realizar aquilo que é impessoal. Ou então eles adoram um guru, uma pessoa que se realizou nesse aspecto mais impersonalista, entendendo que essa pessoa representa essa energia impessoal. E aí colocam Krishna também nessa condição, e daí é essa adoração, né? Uma adoração indireta. É isso que Prabhupada quer falar aqui. Mas essas pessoas assim chamadas liberadas, né? Realmente elas estão liberadas do mundo material porque compreenderam o lado da energia que sustenta esse mundo material. Porém, essas pessoas liberadas não podem entender Krishna como essa pessoa absoluta, como Prabhupada está falando aqui, Purushottama, a pessoa suprema. Por isso, Arjuna o chama de Purushottama. Mesmo assim, a pessoa talvez continue sem compreender que Krishna é o pai de todas as entidades vivas. E por isso Arjuna o chama de Bhuta Bhavana. E se alguém chegar a conhecê-lo como o pai de todas as entidades vivas, talvez não compreenda que ele é o controlador supremo. Por isso ele é chamado de Bhutesha,
o supremo controlador de todos, ou o Deus dos deuses. E mesmo que alguém conheça Krishna como o supremo controlador de todas as entidades vivas, talvez continue sem saber que ele é a origem de todos os semideuses. Por isso aqui ele é chamado de Deva Deva, o Deus adorável de todos os semideuses. E mesmo que alguém o conheça como o Deus adorável de todos os semideuses, ele talvez não saiba que Krishna é o proprietário supremo de tudo, e que por isso ele é chamado de Jagatpati, o Senhor do Universo. Assim, por meio da compreensão obtida por Arjuna, este verso estabelece a verdade a respeito de Krishna. Devemos seguir os passos de Arjuna para compreendermos Krishna como ele é. Então, sensacional o significado de Srila Prabhupada, significado desse verso do Bhagavad Gita, né? A gente poder entender essa pessoa suprema, entender que ele é a causa de todas as causas. Ishvara Parama Krishna. Senhor Krishna é o supremo controlador de tudo. Ele controla tudo se expandindo, né? Krishna está sempre se divertindo, ele não está assim controlando, né? Ele é controlado pelo amor de Srimati Radharani. Mas aí ele se expande, e até o amor de até Srimati Radharani é também assim, apaixonada por Krishna, uma espécie de controle inexplicável, né, do amor. São coisas que você vai entender depois que você se render a Krishna e tiver despertado um pouco de amor no seu coração. E aí que o Senhor Krishna, né, Satityananda Vigraha, né? Vigraha quer dizer a forma completa de toda a existência material, espiritual, a forma, né, de toda a consciência. Sat-chit-chit. E também Ananda, né? A pessoa só pode ser feliz se ela se relaciona com Deus. Até mesmo na fase impessoal, quando você compreende Krishna, assim, na primeira fase de energia, você também é feliz. Só que essa felicidade de um ser, né, impersonalista, quando comparada com a felicidade que um devoto puro de Krishna sente, no Bhagavatam fala que é como a água contida numa pata de um bezerro que pisa assim na lama. Então é inimaginável a Ananda, né? A felicidade que advém de estarmos em contato amoroso com o Senhor Krishna. Então Krishna é Satityananda Vigraha, forma completa desse amor, dessa felicidade, de todo prazer, de toda alegria, de toda dança, beleza, de toda fama, todo conhecimento, todo poder, toda renúncia. Tudo está aí nessa forma. Assim, se você adora a forma de Krishna ou canta o nome de Krishna, que também é a mesma coisa que a forma, você vai começar a sentir a presença dessas qualidades divinas, né, que eu estou falando aqui. Ok? Então, esse verso maravilhoso, né? Muita inspiração de Deus sempre no coração. Krishna gosta que a gente fale, Krishna é vaidoso, Krishna gosta que a gente fale dele. Na verdade, a gente fica num êxtase, né? Falando assim de Krishna, né? Ninguém está falando quase de Krishna, as religiões estão aí, todo mundo brigando com todo mundo, a filosofia confundindo todo mundo. Aí, de repente, você pega aqui o Bhagavad Gita e fala, Krishna, pronto. Renda-se a Krishna e vê, experimenta. Em vez de ficar especulando e falar que Deus não é isso, que não é aquilo, que Deus poderia ser daquele jeito, que Deus é mau, que Deus deixa o mundo ficar caótico. Né? Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com Krishna. Isso aí é o caos patrocinado pela mente da humanidade ignorante de Krishna. Lá no mundo espiritual tudo é perfeito, porque está todo mundo rendido a Krishna.
Nos planetas superiores aqui do mundo material, as coisas já são menos caóticas, porque pelo menos as pessoas estão associadas com essa fonte suprema, né? Pode ser impessoal, mas o mundo perfeito é o mundo onde as pessoas se relacionam amorosamente com Bhagavan, a pessoa absoluta, né? A pessoa suprema, Krishna, 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 Rei. Ok? Então, repetindo o verso de Arjuna, na verdade, só você mesmo, Krishna, se conhece através de sua potência interna, ó pessoa suprema, origem de tudo, Senhor de todos os seres, Deus dos deuses, Senhor do universo, Jagapati, né? Jagatpati, Senhor do universo. Então, todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, todas as glórias ao Senhor Krishna, ao Senhor Vishnu, ao santo nome de Deus, ao Senhor Vasudeva. Que Deus abençoe o coração de todos vocês. Um beijo, estudem, ouçam essa aula de novo, associem, deixa Deus entrar no coração de vocês. Amem, despertem, acordem, né? Acordem na eternidade, porque se for esperar tempo para acordar, você não vai acordar nunca. A eternidade é aqui e agora você já está com Krishna, Krishna já está com você, e você simplesmente tem que querer, desejar isso, com sinceridade. Então Krishna vai fazer o arranjo para você encontrar alguém, algum livro, alguma coisa que te coloque nessa vibração, nessa sintonia com ele, e daí você já começa a sentir o gostinho de Ananda, da felicidade espiritual aqui mesmo nessa vida. Até que você chegue nesse ponto de ser um devoto puro dentro desse mundo material, e assim essa é a verdadeira liberação. Verdadeira liberdade é viver em rendição a Krishna como um servo eterno, amoroso dele. Beijo, muita luz, muita paz. Haribol!